Sejam bem-vindas ao programa Eu e Minha Casa Organizada, e hoje é o nosso dia 2 da Semana Mulheres de Sucesso. Eu estou lendo esse livro, Mulheres de Sucesso, e eu separei daqui 5 mulheres que valem a pena a gente ouvir a história delas. Esses vídeos, eles estão fazendo parte de uma série, porque em setembro eu tenho uma surpresa para vocês, tanto aqui do canal como as minhas alunas e as participantes dos meus grupos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada, e eu espero que com esse conteúdo você tenha a sua vida transformada e transforme a vida de todos à sua volta, principalmente da sua casa. Eu acredito de verdade na educação para transformar vidas, e eu acredito também que tudo começa em casa. Então é muito fácil você apenas falar para as pessoas: faz, vai, né? Pega, não faz assim, você tá errado. Não, eu acredito que você pode mais. Quando você ensina a pessoa como fazer, quando você pega na mão dela e realmente vai com ela nesse caminho. E a mulher de hoje, que é Maria Montessori, eu acredito que ela teve esse mesmo momento de acreditar nas pessoas em relação a serem livres para ter as suas escolhas. É uma mulher que eu admiro muito, é um método, gosto muito, e era um método que eu queria implantar na igreja. Por quê? Porque as pessoas dentro da igreja levam as crianças para dentro de uma sala e ali colocam um monte de informação, né, na mesa para elas, ou pior, né, não fazem nada. E o método montessoriano faz muito sentido para mim a nível de ensinar o que é realmente o Evangelho de Cristo. Por isso eu sou realmente muito apaixonada. Eu sei que o método montessoriano pode ser usado tanto para mães, né, com seus filhos dentro de casa, como uma nova forma de educação, como uma nova forma de interação entre adultos e crianças e até entre adultos. É um método que tem feito parte do meu treinamento, tanto de líderes para Ministério Infantil, como com crianças e como com as minhas alunas e mentoradas. Por quê? Liberdade de escolha, liberdade de pensar, liberdade de poder, sabe, aprender o que você precisa aprender de acordo com o resultado que você espera, é libertador. E o ensino, a educação, ela é libertadora. Não é para oprimir, não é para fazer com que a pessoa, de novo, seja dependente do professor, seja dependente daquilo que é a ideia de outra pessoa, mas que ela consiga, sabe, com todas as informações e com aquela vivência de situação, na prática mesmo, ela consiga fazer mais com menos, percebe? Ela consiga ser produtiva, ela consiga sim ganhar dinheiro, ela consiga sim romper em uma carreira. Quando Maria Montessori, eu li um pouco da história dela, além do que está descrito aqui nesse livro, quando ela decidiu fazer medicina, gente, isso era improvável, isso era impossível. E nós estamos falando de um ano, século atrás. Agora, o que te impede? Fala para mim. Ah, eu tenho vergonha. Se você não tiver uma comunicação efetiva, você pode aprender a ter uma comunicação efetiva. Se você não tem meios para fazer alguma coisa, você pode aprender e ter ferramentas para fazer o que você precisa fazer. Então, comunica a sua necessidade. Comunica aquilo que você precisa e quer aprender. Por que comunicar? Por que falar? Não é falar, como diz aqui no livro, não é falar pelos cotovelos, é comunicar. Talvez você tenha aquilo que aquela pessoa do seu lado precisa para resolver um problema. Talvez você seja a solução desse problema. Mas ao invés de você comunicar a solução, você fala. Você julga o que ela não está fazendo. Você apenas, né, deixa claro que ela não dá conta do que ela está fazendo. Não é por maldade, tá? Perceba que nem tudo que as pessoas fazem é por mal. Apenas ela simplesmente não sabe comunicar aquilo que ela quer comunicar. Ela se preocupa, ela quer o bem, mas ela não sabe comunicar. Hoje, que você seja realmente comunicativa. O que você tem usado para atrair a atenção das pessoas para você? E quando essa atenção está em você, o que você tem comunicado?
Quando você atrai as pessoas porque elas precisam de algo que você está falando, o que você tem comunicado? O que você realmente tem passado para elas? Algumas pessoas passam entretenimento, algumas outras pessoas passam distração, algumas outras pessoas passam ensino, algumas outras passam capacitação. O que você passa quando alguém vem conversar com você? O que você aprende com quem você está escutando? O que você aprende aqui nesse canal? O que você aprende aqui comigo? Se isso não é relevante para você, é perda de tempo, é distração. Então, perceba que tudo faz parte da sua escolha. Ser comunicativa é você prestar atenção no que você comunica, mas também prestar atenção no que você ouve, na fonte que você está bebendo. Vamos seguir para o áudio e eu quero que você escute com atenção. Eu gostei muito do capítulo de hoje. O segredo das mulheres que fizeram história, Steph Marker. Vendendo suas ideias. Uma mulher de sucesso é uma mulher comunicativa. O exemplo de Maria Montessori, nascida em 1870, faleceu em 1952. Ajudar a vida, torná-la livre, permitindo ao mesmo tempo que ela se revele por si mesma. Quem não se comunica se trumbica. Quando Abelardo Barbosa, o inesquecível Chacrinha, repetia essa frase à exaustão nas tardes de sábado pela TV, ele estava fazendo muito mais do que simplesmente repetir essa frase de efeito. O tempo mostrou que o velho guerreiro sabia das coisas. Os anos se passaram. O mundo entrou na era da internet e estamos conectados 24 horas ao restante do planeta e com todo o desenvolvimento tecnológico, quem não se comunicar vai se trumbicar ainda mais. Quanto mais a tecnologia é aperfeiçoada, mais importante torna-se o saber se comunicar. Temos hoje muito mais instrumentos para falar e ser ouvidas pelo mundo, mas não é tão fácil assim usá-los adequadamente. A máquina, seja qual for a tecnologia empregada em sua fabricação, jamais venderá as ideias sozinha. Seja na década de 70, no auge do sucesso do velho guerreiro, seja dentro de 20 anos, a responsabilidade sobre o conteúdo da comunicação continuará sendo nossa. E isso é ótimo. Falar, ouvir, trocar ideias, disponibilizar ensinamentos, aprender coisas novas e, enfim, interagir de modo inteligente com as outras pessoas é um prazer exclusivo a nós proporcionado. Vamos, portanto, tratar de aproveitá-lo bem. Isso significa entender de verdade o que é se comunicar. A importância que essa característica tem na caminhada para o sucesso, que benefícios traz para você e para os que a cercam em casa ou no trabalho. Tem gente, em pleno limiar do século XXI, que continua pensando que se comunicar é falar pelos cotovelos. Comunicar-se não é somente falar, é interagir. Assim como é importante tornar-se seu ponto de vista claro e lógico para o ouvinte, também é fundamental ser capaz de ouvi-lo e entendê-lo. Para estabelecer e manter um diálogo franco e fluente, é preciso interessar-se em compreender o que está sendo dito. É preciso analisar adequadamente pontos de vista distintos dos nossos. Por isso dizemos que é um erro tratar a comunicação como se fosse pura e simplesmente transmissão de informações. Não é isso. Não, isso é pouco. Você sabe disso. Maria Montessori, a criadora do revolucionado método Montessori de aprendizagem, também sabia. Tomei a iniciativa de emprestar de Maria Montessori a base que levou a criar seu inovador método de ensino, para poder explicar melhor o que entendo por comunicação voltada para o sucesso. O método Montessori, além de todos os seus méritos, Maria viajou o mundo afora ministrando palestras e obtendo reconhecimento internacional por seus trabalhos e conclusões. Nos ensina também a maneira correta de transformar a capacidade comunicativa em uma ferramenta extra para o crescimento profissional. Maria Montessori nasceu em 1870, em Ancona, Itália. Não nasceu em berço esplêndido, sua família era uma típica família de classe média que seguia os padrões conservadores da época em relação às mulheres, nada de ir à universidade, por exemplo. Formação profissional era coisa para homens e ponto final. Para Maria Montessori, isso era bobagem. Tratava-se de uma mulher que não se conformava em ser uma coadjuvante no mundo pelo simples fato de ter nascido mulher. Quebrou paradigmas e, passo a passo, insistiu no sonho de ser médica.
Antes dela, nenhuma mulher em toda a Itália havia conseguido se formar em medicina. Mais que isso, Montessori foi a primeira a se matricular na Universidade de Roma. Por meio da medicina, ela passou a conhecer a realidade de crianças e adultos com dificuldades mentais. Viu que, em muitos casos, embora com limitações, essas pessoas também poderiam aprender coisas novas, se desenvolver, compreender melhor a vida. Por outro lado, percebeu também que via educação tradicional, isso jamais aconteceria. Era preciso desenvolver uma nova metodologia que as motivasse a tomar iniciativas, dentro de uma maior liberdade de ação. O resultado desse trabalho foi tão significativo que dele surgiu um método inovador de ensino utilizado, largamente, até os nossos dias. Pelo método Montessori, o professor age mais como um guia do que como dono da verdade. Ora, trazendo esses conceitos para o mundo corporativo, é exatamente para orientar que a comunicação tem de servir. A mulher comunicativa é aquela que sabe proporcionar aos demais acessos ao conhecimento que possui. É aquela que sabe vender e não simplesmente impor ideias. De acordo com Maria Montessori, o princípio fundamental da pedagogia científica deve ser a liberdade de expressão do aluno. A partir disso, surgirão as manifestações espontâneas da natureza da criança, que serão fundamentais para seu desenvolvimento. Guardadas as proporções para a comunicação corporativa, o princípio também é claramente muito válido. As líderes que proporcionam aos demais a liberdade para dialogar, conversar, dar, acatar sugestões, na prática ajudam a soterrar a ultrapassada ideia de que aqui o chefe manda, obedece quem tem juízo. Na prática, a comunicação tem de estimular o desenvolvimento das pessoas, nunca ser um fator inibidor de criatividade. Em um ambiente em que não há muita comunicação, mas sim imposição de ideias, ninguém cresce. Pode reparar, tudo se transforma em estagnação, em retrocesso. É preciso sim ser objetivo e claro ao defender sua causa, mas também é importante mostrar-se disposta a entender o que vier a ser decidido pela equipe, aperfeiçoando o conjunto. Sabemos que trocar e debater pontos de vista com autenticidade é fator essencial para o relacionamento eficaz entre quaisquer profissionais, independentemente da área em que atuam ou da posição hierárquica que ocupam dentro da empresa. Comunicação imposta de cima para baixo não é comunicação, é autoritarismo. Maria Montessori, nesse sentido, teve de lutar muito para completar sua educação. Desde a escola primária até a universidade, entre os opositores, por incrível que por isso possa parecer, estava seu próprio pai e até alguns de seus professores que insistiam em impor a ela uma maneira de encarar o mundo, resignar-se com a condição de mulher e abandonar o sonho da medicina. Imaginem se Montessori tivesse sucumbido a tais pressões. Milhares, milhões de pessoas, entre elas meus próprios filhos, por exemplo, teriam perdido a oportunidade de ingressar na vida estudantil por um método que privilegia a liberdade de escolha e de expressão, que torna o ambiente escolar agradável, leve, que respeita o direito à escolha da criança. Ele ensina a compreender as consequências e responsabilidades que envolvem suas decisões. Em outras palavras, um método que incentiva as pessoas a se comunicarem com o mundo à sua volta. Vale aqui abrir um parêntese. Ao escrever sobre crianças e capacidade comunicativa, não poderia deixar de relacionar também o exemplo maravilhoso de Hebe Camargo, que mais do que apresentadora de TV é um mito da comunicação brasileira. Foi assistindo a um especial do Dia das Crianças com Hebe que presenciei um dos maiores exemplos de capacidade comunicativa de que tenho lembrança. Rodeada pela garotada, Hebe sentia-se extremamente à vontade e se fazia entender com uma facilidade impressionante. Ela conversava sobre os mais variados assuntos, falando a linguagem deles, encorajando-os a tratá-los de igual para igual. Isso garantiu a naturalidade e o sucesso do especial sensacional. Hebe Camargo consegue se expressar com a mesma objetividade, clareza e naturalidade diante de crianças, artistas, políticos, empresários e principalmente diante de seu público. Ela nos dá uma lição importante. Hebe sabe como pouco se expressar conforme o ambiente e o interlocutor que tem diante de si, sem perder a autenticidade, inclusive ao abordar temas polêmicos. Com isso, não somente se faz entender muito bem, como estimula o lado criativo dos entrevistados, sejam eles crianças, artistas ou ministros. Contagiar e envolver as pessoas, trazendo-as para seu lado, faz parte da cartilha do sucesso. A mulher comunicativa atinge esse objetivo ao deixar evidentes suas capacidades, e não escondendo qualidades debaixo da mesa. Cuidado!
Não estamos aqui defendendo que você saia por aí contando vantagem em cima dos outros. Não, não é assim que a coisa irá funcionar. A melhor maneira de mostrar do que você é capaz é usar a comunicação de maneira inteligente, para não ficar falando bem de si própria, mas sim para compartilhar e dividir seus conhecimentos dentro do ambiente profissional. E isso a mulher geralmente faz muito bem. Enquanto o profissional masculino tem pouca paciência para ensinar quem está começando, boa parte dos homens entendem que a melhor maneira de aprender é por tentativa e erro. A mulher tem mais facilidade para ser objetiva e clara ao transmitir conhecimentos. Ponto para nós. Já que no agir dessa maneira estamos na prática atuando como fator de agregação da equipe. Os resultados certamente serão melhores à medida que mais pessoas estiverem comprometidas e envolvidas com o trabalho. A transmissão de informações pode ser considerada a parte mais fácil da história. A capacidade de transmitir e explicitar oralmente e por escrito ideias, pensamentos e informações certamente ajuda a chegar ao sucesso. Usar linguagem correta, clara, objetiva e coerente, que fundamente e apresente argumentos de modo persuasivo, também colabora muito. Tudo bem, mas eu não gostaria que você terminasse o capítulo entendendo que isso basta. Gostaria sim de deixar claro que nosso poder de comunicação está muito atrelado a sentimentos do que a conhecimentos técnicos. Quero dizer que se comunicar bem também envolve amizade, amor, coleguismo, família, enfim, interação social. Esse sentido mais amplo, humano, nos faz ver a real dimensão da comunicação em nossas vidas. Ela é mesmo fundamental. Sendo assim, que bom seria se existisse fórmula mágica para nos tornarmos boas comunicadoras da noite para o dia, não é mesmo? Nem tanto. Pensando bem, quem disse que queremos receitas prontas? Não precisamos disso. Se você quer melhorar e desenvolver a sua capacidade comunicativa, o primeiro passo não é tão complicado assim. Experimente deixar de lado o temor ou a vergonha de expor suas capacidades e sentimentos. Você verá que a partir disso o restante será fácil tirar de letra. Por isso, vejo comunicação em última análise como sinônimo de convivência. Não é à toa que o legado de Maria Montessori continua atual e tão presente em nossas vidas. Ele nos ensina mais do que a importância da comunicação. Ele nos ensina a conviver bem, respeitando a individualidade de cada um.